Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá a todos! Estamos de volta! Gente, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, um assunto que é objeto de estudo há muitos anos, mas é muito pouco divulgado. A transcomunicação instrumental. O que seria a transcomunicação instrumental? Como acontece a transcomunicação e quais são os métodos utilizados para que esse fenômeno seja registrado? Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora com esse assunto interessantíssimo que é a transcomunicação instrumental. Eu sempre tive curiosidade, sempre busquei estudar sobre transcomunicação. Uns tempos para cá, ficou muito comum no YouTube, nas redes sociais, as pessoas utilizando aparelhos para fazer a comunicação com os espíritos, aí os famosos Spirit Box. Nos canais de YouTube, aí, os caça-fantasmas, né, os canais que fazem aí se propõe pelo menos a fazer aí um contato com a espiritualidade. Nós fomos atrás, fomos estudar e observamos que existe sim um fundo de verdade. Por quê? Existe uma ciência chamada transcomunicação instrumental, a TI. Tá? E essa ciência, esse estudo, ela se concentra aí na possibilidade da comunicação com a espiritualidade através de aparelhos eletrônicos. E isso já vem acontecendo há muitos anos, não é de hoje que isso vem acontecendo. Pode dar a impressão que é uma coisa recente, que é uma coisa que está surgindo agora, mas de muitos anos, no início do século XX, já existiam alguns estudos e alguns trabalhos a respeito da transcomunicação. A partir do momento em que o telefone e o rádio começaram a ser popularizados, fenômenos de gravação de vozes e de comunicações com as entidades espirituais passaram a acontecer. E grandes estudiosos passaram a trabalhar também, tanto na gravação dessas vozes, como também na tentativa de confeccionar equipamentos que pudessem ter a capacidade da comunicação com a espiritualidade, sem a necessidade de um médium, de um ser humano, através de rádio, através de telefone. Naquela época não existia internet, não existia nenhum tipo de tecnologia como a de hoje. Naquela época, no início do século XX, o que existia era telefone e gravação através de fitas magnéticas. Logo no início do século XX, por volta de 1920, Thomas Edison, exatamente, o grande inventor Thomas Edison, fez uma declaração para um jornalista da Forbes, que é uma das grandes agências de imprensa, né, norte-americanas, fez uma declaração para um jornalista da Forbes dizendo que estava trabalhando num equipamento que possibilitaria a comunicação com os espíritos dos mortos. Isso causou uma grande repercussão, foi amplamente divulgado, ele como sendo uma grande personalidade, um inventor, um grande cientista. Isso foi amplamente divulgado e teve uma repercussão muito negativa, porque isso leva também na questão religiosa no meio, né? E depois de muita pressão, alguns anos depois, ele veio a desistir desse projeto e falou que aquela intenção dele não existia mais. Então ele acabou desistindo, mas outros passaram a estudar e a registrar esses fenômenos. Por volta dessa época, um pouco mais para frente, o cientista Friedrich Jungerson, na verdade ele era um crítico de arte. Ele tinha o hábito de fazer a gravação do Canto dos Pássaros, numa casa de campo que ele possuía. Ele sempre estava ali na mata, fazendo a gravação do Canto dos Pássaros com o seu gravador. Quando ele chegava em casa, ele ia escutar essas gravações e, curiosamente, ele notou que no meio dessas gravações, ele escutava sussurros, algumas vozes que ele podia identificar. E ele ficou muito curioso, porque ele sabia que não existia ninguém que estava ali próximo a ele naquela mata, ele estava sozinho, então não existia a possibilidade de ninguém ter interferido nessas gravações. Ficou aí a possibilidade talvez da captação de alguma transmissão de rádio, e ele voltou a fazer essas gravações e voltou
a registrar outras vozes, inclusive em outras línguas. Mas o interessante é que essas vozes o chamavam pelo nome e até pelo apelido de infância dele, fazendo com que ele pudesse ali descartar qualquer interferência de rádio, qualquer interferência ali de uma transmissão de rádio que fosse captada por aquele equipamento. E ele ficou cada vez mais curioso, repetiu várias vezes essas gravações e numa dessas gravações ele fez a pergunta: quem está falando? Quando obteve a seguinte resposta: somos nós, os espíritos dos mortos. E foi a partir daí que ele começou a aperfeiçoar essas gravações, a aperfeiçoar esse equipamento, o que levou ele a publicar um livro chamado Telefonema para o Além, que foi publicado em várias línguas, inclusive em português, é disponível esse título em português, que foi um dos primeiros trabalhos de transcomunicação instrumental produzidos na era moderna. E esse trabalho foi apenas o início das pesquisas. Outros pesquisadores também apareceram para fazer os seus estudos a respeito da transcomunicação instrumental. E foi em 1978 que o cientista norte-americano George Mick criou uma máquina chamada Spiricon. Ele deu o nome de Spiricon a essa máquina, que ele construiu, inclusive, em detalhes. Ele divulga nos seus estudos, inclusive a parte técnica, a parte eletrônica dessa máquina, com os seus circuitos e toda a sua estrutura elétrica e eletrônica. E através dessa máquina ele consegue a gravação de vozes de espíritos e estabelece contato com uma entidade chamada Dr. Miller. Através desses estudos com essa máquina chamada Spiricon, esse cientista escreve um livro do mesmo nome, com os estudos e com todo o material que ele obteve através do trabalho com esse equipamento. Então nós podemos observar que mesmo com a precariedade dos equipamentos, que ainda eram muito simples, era possível sim a comunicação com a espiritualidade através desses aparelhos. E esses aparelhos foram se aperfeiçoando com o tempo, à medida que a tecnologia foi avançando. Logo surgiram os computadores e as primeiras comunicações também através de gravações feitas em computador, através da televisão também, com imagens captadas em TV e gravadas, tá, nos aparelhos de videocassete, e outras situações que foram sendo colocadas aí para a comunicação, foram trazendo aperfeiçoamentos para os trabalhos da transcomunicação instrumental. No Brasil, vários estudiosos fizeram trabalhos a respeito dessa técnica de comunicação com a espiritualidade. A princípio, com equipamentos muito simples. Hoje, nós temos aí a evolução da tecnologia, com celulares bastante modernos e cada dia mais em evolução, e aquelas máquinas que foram criadas no passado, como a Spiricon, acontecendo aí uma evolução da tecnologia através aí da eletrônica, e essas máquinas sendo aperfeiçoadas. E hoje nós temos aí os famosos Spirit Box, que são aparelhos onde se tenta uma comunicação através aí de uma técnica eletrônica, para que os espíritos possam manifestar suas vozes, e essas vozes são captadas, são gravadas e estão aí na mídia, expostas em sites, alguns não tão sérios e outros que têm um trabalho muito sério, muito comprometido com a verdade, mas que trazem a realidade da transcomunicação instrumental para o nosso dia a dia. Então, a tendência é cada vez mais a espiritualidade se utilizar desse método, porque também a nossa tecnologia vai cada vez mais evoluir, cada vez mais se aperfeiçoar. É claro que no passado, com as máquinas e os equipamentos que existiam, que ainda eram muito simples, a comunicação era muito mais difícil. Hoje as máquinas são muito mais sensíveis, tanto na questão de imagem quanto de som. Então nós conseguimos captar com mais facilidade essas impressões da vida espiritual. E a grande novidade é que na semana passada nós recebemos, direto dos Estados Unidos, um Spirit Box. Nós adquirimos um Spirit Box e vamos passar a fazer alguns experimentos dentro da nossa realidade, que é a realidade da vida umbandista. Então nós vamos também
fazer alguns experimentos de TI, de transcomunicação instrumental, utilizando o Spirit Box, utilizando essa tecnologia e expondo aqui no nosso canal. Então aguardem para breve nossas primeiras experiências, nossos primeiros trabalhos com o Spirit Box, fazendo utilização da transcomunicação instrumental para trazer até vocês essa interessantíssima atividade que comprova mais uma vez a existência da vida espiritual e dos nossos queridos guias espirituais. Em breve estaremos de volta com mais programas aqui no canal Na Gira da Umbanda. Um abraço, gente. Tchau.